Escrevendo de um campo de prisioneiros de guerra, o tenente T relata um desses exemplos de esquecimento no qual uma intenção inicialmente suprimida irrompeu sob a forma de uma contravontade e acarretou uma situação desagradável. O oficial mais graduado de um campo de oficiais prisioneiros de guerra foi insultado por um de seus companheiros. Para evitar complicações, quis usar o único recurso de autoridade a seu dispor, fazendo com que o oficial fosse afastado e transferido para outro campo. Somente a conselho de vários amigos foi que decidiu, contrariando seu desejo secreto, abandonar seu plano e procurar imediatamente reparar sua honra, embora isso estivesse fadado a trazer múltiplas consequências desagradáveis. Na mesma manhã, esse comandante tinha de fazer a chamada dos oficiais sob controle do órgão de vigilância. Fazia muito tempo que ele conhecia seus companheiros de farda e nunca lhe acontecera cometer erros nisso. Dessa vez deixou de ler o nome de seu agressor, de modo que este, depois de dispensados todos os seus companheiros, teve que permanecer no campo até que o erro fosse esclarecido. O nome saltado aparecia com perfeita clareza no meio de uma folha. O incidente foi encarado por uma das partes como um insulto deliberado e pela outra como um acaso lamentável e sujeito a ser mal interpretado. Mais tarde, porém, depois de tomar conhecimento da psicologia de Freud, o autor do lapso pôde formar um juízo correto sobre o que havia ocorrido. Da mesma forma, o conflito entre um dever convencional e a opinião interna inconfessada que se tem dele explica os casos em que esquecemos de fazer um favor prometido a alguém. Aqui o habitual é apenas o obsequiador acreditar que o esquecimento serve de desculpa, enquanto o solicitante dá a si mesmo, sem nenhuma dúvida, a resposta correta. Abre aspas. Ele não está interessado no assunto, caso contrário, não teria esquecido. Fecha aspas. Há pessoas que todos sabem ser geralmente esquecidas e que por isso são desculpadas, tal como acontece com o míope que não nos cumprimenta na rua. Essas pessoas esquecem todas as suas pequenas promessas e não executam nenhuma das incumbências recebidas. Assim, mostram-se indignas de confiança nas pequenas coisas e exigem que não levemos a mal essas falhas insignificantes.
travessão, ou seja, que não as expliquemos por seu caráter, mas que as atribuamos a alguma particularidade orgânica. Eu mesmo não sou uma dessas pessoas e não tive oportunidade de analisar as ações de uma delas, de tal modo que, examinando a escolha dos esquecimentos, pudesse descobrir sua motivação. Entretanto, não posso deixar de presumir, por analogia, que o motivo aqui é um grau incomumente grande de menosprezo inconfessado pelas outras pessoas, que explora o fator constitucional para seus próprios fins. Em outros casos, é menos fácil descobrir os motivos do esquecimento, que, quando encontrados, despertam maior surpresa. Foi assim que notei anos atrás que, dentre um grande número de visitas a enfermos, eu só me esquecia das que devia fazer a pacientes gratuitos ou a algum colega. Envergonhado diante disso, adotei o hábito de anotar, já de manhã, as visitas que pretendia fazer durante o dia. Não sei se outros médicos chegaram à mesma prática pelo mesmo caminho, mas assim podemos ter uma ideia do que leva o chamado paciente neurastênico a anotar em seus famigerados papeizinhos as várias comunicações que quer fazer ao médico. A razão aparente é que ele não confia na capacidade reprodutora de sua memória. Isso é certo e sem dúvida, mas a cena geralmente se desenrola assim: o paciente formula suas diversas queixas e indagações de maneira extremamente detalhista. Ao terminar uma pequena pausa, depois saca o papelzinho e diz em tom de desculpa, abre aspas, fiz algumas anotações, porque não consigo me lembrar de nada, fecha aspas. Em geral, não encontra nada de novo no papelzinho, repete cada ponto e responde ele mesmo: sim, já perguntei sobre isso. É provável que com o papelzinho ele esteja apenas demonstrando um de seus sintomas, a frequência com que suas intenções são perturbadas pela interferência de motivos obscuros. Estarei tocando num dos males que afligem a maior parte de meus conhecidos sadios, ao confessar que, sobretudo no passado, eu esquecia com muita facilidade e por longos períodos de devolver livros emprestados, ou que com facilidade ainda maior adiava o pagamento de contas através do esquecimento. Uma manhã, pouco tempo atrás, saí sem pagar da tabacaria onde fizera minha compra diária de charutos. Foi uma omissão das mais inofensivas, pois sou conhecido ali e, portanto, podia esperar que no dia seguinte me lembrassem a dívida.
Mas esse pequeno descuido, essa tentativa de contrair uma dívida, por certo, não deixava de se relacionar com as ponderações orçamentárias que me haviam ocupado na véspera. Mesmo entre a maioria das chamadas pessoas decentes, é fácil observar sinais de um comportamento dividido no que concerne ao dinheiro e à propriedade. Talvez seja universal que a avidez primitiva do lactente que quer apossar-se de todos os objetos para levá-los à boca só tenha sido superada de maneira incompleta pela cultura e pela educação. Temo que todos os exemplos que apresentei até aqui pareçam simplesmente banais, mas afinal só pode convir a meu objetivo esbarrar em coisas familiares a todos e por todos entendidas de igual maneira, já que só me proponho compilar material do cotidiano e aproveitá-lo cientificamente. Não vejo por que a sabedoria, que é o precipitado das experiências comuns da vida, deva ser excluída das aquisições da ciência. O caráter essencial do trabalho científico não decorre da natureza especial de seus objetos de estudo, mas de seu método mais rigoroso de verificação e de sua busca de correlações extensas. No que concerne às intenções de certa importância, descobrimos em geral que elas são esquecidas quando contra elas se erguem motivos obscuros. No caso das que têm importância bem menor, podemos reconhecer um segundo mecanismo do esquecimento. Uma contravontade se transfere de algum outro ponto para a intenção. Depois de formada uma associação externa entre outro ponto e o conteúdo da intenção. Aqui está um exemplo. Valorizo o papel mata-borrão, entre colchetes Loche Piper, de boa qualidade, e um dia resolvi comprar um novo suprimento em minha passagem vespertina pelo centro da cidade, mas esqueci de fazê-lo por 4 dias seguidos, até que me perguntei pelo motivo dessa omissão. Ele foi fácil de descobrir quando me lembrei de que, embora costume escrever Loche Piper, geralmente digo Flies Piper, abre colchetes, outra palavra para designar mata-borrão, fecha colchetes. Flies é o nome de um amigo de Berlim que nesses dias dera-me motivo para um pensamento aflitivo e inquietante. Não pude livrar-me desse pensamento, mas a tendência defensiva se manifestou, transferindo-se através da similaridade verbal para a intenção indiferente e por isso mesmo pouco resistente. Uma contra-vontade direta e uma motivação mais distante conjugam-se no seguinte exemplo de adiamento. Eu havia escrito um breve ensaio sobre os sonhos,
1901, resumindo o conteúdo de A Interpretação dos Sonhos, 1900, para a coleção Grenzfragen des Nerven und Seelenlebens, abre colchetes, problemas fronteiriços da vida nervosa e anímica, fecha colchetes. Bergman, o editor, de Wiesbaden, enviara-me as provas com o pedido de que eu as devolvesse pela volta do correio, já que o livro deveria ser lançado antes do Natal. Corrigi as provas na mesma noite e coloquei-as na escrivaninha para levá-las comigo na manhã seguinte. Nessa manhã esqueci de fazê-lo e só me lembrei à tarde, ao ver o pacote na escrivaninha. Da mesma forma, esqueci as provas naquela tarde, à noite e na manhã seguinte, até que me recompus e levei-as para uma caixa de correio na tarde do segundo dia, imaginando qual seria a razão desse adiamento. Era óbvio que eu não queria enviá-las, mas não conseguia descobrir por quê. Entretanto, nessa mesma caminhada, fiz uma visita a meu editor em Viena, que publicara A Interpretação dos Sonhos. Fiz-lhe uma encomenda e depois, como que impelido por um pensamento repentino, disse-lhe, abre aspas, sabe que escrevi o livro sobre os sonhos pela segunda vez? Fecha aspas, travessão, abre aspas. Ah, não me diga uma coisa dessas, fecha aspas, retrucou ele. Abre aspas, acalme-se, fecha aspas, disse eu, abre aspas, é só um breve ensaio para a coleção de Lowenfeld Kurella, fecha aspas, mas ele não ficou satisfeito, preocupava-se com a ideia de que o ensaio prejudicasse as vendas do livro. Discordei dele e por fim perguntei, abre aspas, se eu tivesse vindo ao senhor primeiro, o senhor me teria proibido a publicação? Fecha aspas, travessão. Abre aspas, não, de maneira alguma, fecha aspas, penso comigo mesmo que agi com pleno direito e nada fiz que contrariasse a prática usual. Ainda assim, parece certo que um receio semelhante ao que foi expresso pelo editor constituiu o motivo de minha demora em devolver as provas. Esse receio remonta a uma ocasião anterior em que o outro editor criou dificuldades quando me pareceu inevitável transcrever inalteradas algumas páginas de um texto anterior meu sobre a paralisia cerebral infantil, publicado por outra editora em minha revisão desse mesmo tema para o Handbuch de Nothen-Nagel, mas também nesse caso a censura não se justificava. Também naquela ocasião eu comunicara lealmente minha intenção a meu primeiro editor, abre parênteses, o mesmo que publicou A Interpretação dos Sonhos. Entretanto, retrocedendo ainda mais nessa série de lembranças,
ela me desloca para uma ocasião ainda mais remota, a uma tradução do francês em que realmente infringi os direitos de propriedade que regem as publicações. Acrescentei notas ao texto traduzido sem pedir a permissão do autor, e anos depois tive razões para supor que o autor ficara insatisfeito com essa minha arbitrariedade. Existe um provérbio que revela o conhecimento popular de que o esquecimento das intenções não é casual, abre aspas. Quando se esquece de fazer uma coisa uma vez, ainda se há de esquecê-las muitas mais, fecha aspas. De fato, às vezes não podemos furtar-nos a impressão de que tudo o que se pode dizer sobre o esquecimento e os atos falhos já é conhecido de todos como algo evidente. É mesmo de admirar que ainda assim seja necessário apresentar à sua consciência coisas tão conhecidas. Quantas vezes ouvi dizerem, abre aspas, não me peça para fazer isto, tenho certeza de que vou esquecer, fecha aspas. A realização dessa profecia, portanto, de certo, nada tem de místico. Quem assim fala sente em si a intenção de não executar o pedido e apenas se recusa a confessá-lo a si mesmo. Além disso, o esquecimento das intenções é muito bem ilustrado pelo que se pode chamar de formação de falsas intenções. Certa vez prometi a um jovem autor que escreveria uma resenha sobre sua pequena obra. Entretanto, por causa de resistências internas que não me eram desconhecidas, fui adiando isso até que um dia cedi à insistência dele e prometi fazê-lo naquela mesma noite. Eu tinha realmente a firme intenção de fazê-lo, mas esqueci que tinha reservado a noite para preparar um parecer inadiável. Depois de haver assim percebido que minha intenção era falsa, desisti da luta contra minhas resistências e recusei o pedido do autor.